O óbolo da viúva. Depois de ter criticado os fariseus pela sua soberba e vaidade, agora Jesus vai criticá-lo sobre a sua ganância e injustiça. Com toda a precariedade do nosso sistema de segurança social, de previdência social que temos hoje aqui no Brasil, não podemos comparar a situação dramática em que viviam as viúvas na época de Jesus. Embora a lei protegesse as viúvas e os órfãos, isso de fato não ocorria, porque a ganância dos fariseus era tão grande que eles chegavam a explorar mesmo economicamente as viúvas. E então temos esse episódio de um tom de parábola, de ensinamento, onde Jesus vai se colocar ao lado do cofre no templo e observar que os ricos davam ofertas vultuosas. E Jesus vai elogiar a pequena oferta da viúva pelo seu significado, embora ela tenha dado 2 moedinhas de centavos, moedinhas de cobre que nada valiam. É nítido nesse texto uma crítica social, mas eu gostaria de fazer uma leitura vocacional desse texto, porque ele vai ter um sentido para a nossa espiritualidade bem significativo. A conclusão de Jesus ao episódio é: com efeito, todos puseram daquilo que lhes sobrava, esta em sua indigência, pois tudo quanto tinha para viver. Ela nos recorda aquela viúva que acolheu o profeta Elias, partilhando com ele o restinho que restava de farinha e azeite, e assim o profeta não morreu de fome, simbolizando o homem que dá tudo de si a Deus e a recompensa vem sempre depois. Permita-me contar uma história exemplar, ainda que seja de outra tradição religiosa, mas que se aproxima muito do espírito desta passagem do Evangelho. Conta-se que depois que Buda teve a iluminação, ele ficou angustiado em querer saber como ele poderia agradar a Deus, servir a Deus. A divindade lhe aparece trazendo uma balança, aquela balança de 2 pratos na mão, e num desses pratos existia um pequeno passarinho. Ele diz que ele seria capaz de servir a Deus quando ele pudesse colocar no outro prato da balança um pedaço do seu corpo que fizesse a balança se equilibrar. Sendo o passarinho tão pequenino, ele cortou o dedo mínimo da mão e colocou no prato. Seria mais do que o suficiente, mas a balança não se moveu. Bom, pensou ele, o dedo então é muito pequeno. Cortou a mão, também não se moveu. Aí ele cortou um braço, 2 braços, uma perna, foi cortando. Depois ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. Aí ele pulou na balança. Quando ele pulou na balança, aquela balança que não sequer se movia, se equilibrou. A mensagem é nítida. Para servir a Deus, não é possível dando a Deus pedacinho do que nos sobra, mas é preciso nos doarmos inteiramente a Deus. Para Deus devemos dar sempre o melhor. Isso nem sempre acontece. Às vezes as pessoas, por exemplo, não têm dó de gastar uma soma vultuosa, fazer prestação para comprar um aparelho de TV caríssimo. E às vezes vai querer uma imagem para a sua oração, compra aquela imagem mais baratinha que encontra na Aparecida do Norte, mal acabada. Compra vela de sebo em vez de comprar vela de qualidade. Espera no final do mês para ver se sobra alguma coisa para pagar o dízimo. E assim, dando a Deus o resto, o que sobra, nós não podemos manifestar nosso amor a Deus como é o espírito deste ensinamento de hoje. Para Deus devemos dar sempre o melhor, tudo de nós. Amém.